Carles Brassó Broggi, Los Médicos Errantes, Andreas Hofbauer, Diáspora Africana na Índia. Cláudia Ribeiro, Uma Escrita Celeste. Flora Botton Beja, José Antônio Cervera e Yong Chen, História Mínima del Confucianismo. Carlos Mayambia, Japón, El Cansancio de una Nación. Eduardo Tzili Apango y José Antonio Cervera Jiménez, Centenário del Partido Comunista Chino. Olá, eu sou Cláudio Pinheiro, professor do Instituto de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro e diretor do programa CEPES, uma entidade sem fins lucrativos para a promoção da ciência no Sul Global e no diálogo com o Norte. Entre as várias iniciativas promovidas pela CEPES, uma delas é o Prêmio de Publicações ICAS, que é a Convenção Internacional de Pesquisadores sobre Ásia. A CEPES promove o prêmio em línguas espanhola e portuguesa. Desde 2016, essa parceria tem consolidado uma comunidade em bastante diálogo, não só de pesquisadoras e pesquisadores, mas também de instituições e editoras dedicadas à promoção e publicação de livros sobre Ásia. Em 2023, algumas novidades importantes. Uma delas é que tivemos o terceiro maior número de submissões de aplicações para o prêmio, atrás apenas do inglês e do coreano, o que marca a visibilidade de uma comunidade internacional, tanto em língua portuguesa quanto em língua espanhola, e no diálogo entre essas duas instâncias, mas também uma participação muito importante de algumas entidades nessa parceria, não só instituições de pesquisa e ensino ao longo da América, através de toda a América Latina, Península Ibérica e parte da Ásia, mas também da Casa Ásia, que é uma instituição do espanhola ligada à promoção do conhecimento sobre a Ásia e das conexões do mundo hispânico com a Ásia. A Casa Ásia oferece a premiação para os primeiros colocados, assim selecionados por um grupo de jurados. E eu gostaria de agradecer ao Rafael Bueno, diretor de Política, Sociedade e Programas Educacionais da Casa Ásia. Também tivemos, em 2023, a participação de dois importantes intelectuais internacionais ligados ao estudo sobre Ásia, Andréa Doré, professora da Universidade Federal do Paraná, no Brasil, e Marco Centeno, professor da Universidade de Valência, na Espanha, que julgaram aproximadamente 50 livros submetidos, publicados entre o biênio 2023 e 2021, chegados desde o Macau e o Timor-Leste até Equador, México, Brasil, Espanha e Portugal. Os livros premiados esse ano seguem a mesma tradição de outros anos, na qual premiamos igualmente, como primeiro lugar, um livro em português e um livro em espanhol. Em espanhol temos o livro de Carles Brassó, Los Médicos Errantes, de las Brigadas Internacionales y la Revolución China a la Guerra Fria, do editorial Crítica de Barcelona, e o livro de Andreas Hofbauer, Diáspora Africana na Índia, sobre castas, raças e lutas, da editora Unesp. Eu gostaria de agradecer novamente a parceria com a ICAS, ao longo de muitos anos, e ao empenho do secretariado da CEPES no Rio de Janeiro, para que fizesse esse tipo de empreitada, esse tipo de premiação possível. Vamos conhecer, então, aos premiados agora. Um abraço e até a próxima. Em primeiro lugar, gostaria de dizer que fico muito feliz e me sinto muito honrado com esse prêmio e gostaria de agradecer à comissão avaliadora do International Institute for Asian Studies, ao secretariado da ICAS em Leiden, a CEPES e a Casa Ásia, né? Por essa surpresa grata que foi para mim, né? Quero aproveitar esse momento, então, para agradecer às muitas pessoas e entidades que tornaram possível essa pesquisa na Índia, que foi a mais emocionante, né? E também constitui o maior desafio para mim, né?
Então, quero agradecer às agências brasileiras de fomento à pesquisa, a CAPES, CNPq, por auxílios importantes. Quero agradecer à editora da Unesp pela publicação, especialmente ao Gésio Guterres e ao Leandro Rodrigues, né? A Universidade Estadual Paulista de Marília, aos meus colegas do departamento, aos meus alunos e às alunas do meu grupo de pesquisa, pelas trocas e pelos diálogos constantes, e, last not least, também a minha incentivadora e crítica número 1, a minha companheira Raquel Crit, né? Importante para a execução desse trabalho foram também os professores, a professora Helene Basso, da Universidade de Münster, na Alemanha. Na Índia, o professor Shaukat Azim, da Karnataka University. Mas, acima de tudo, evidentemente, quero agradecer enfaticamente à população Sidi de Karnataka pela colaboração fundamental, que foi fundamental para a execução da pesquisa. Quero lembrar especialmente os meus amigos Ramnath Sidi e Mohan Sidi. Sem eles, certamente não teria sido capaz de executar essa pesquisa. Por fim, gostaria de dizer também que a história dos CDs na Índia abriu para mim novos horizontes, um novo universo, né? No Índico, descobri uma série de semelhanças, mas também diferenças em relação ao Atlântico Negro. Quero crer que o exemplo dos CDs possa nos ajudar também, não apenas para fazer comparações, mas também para a gente ganhar novas visões e interpretações em relação a diásporas africanas em outros lugares, né? Então, nesse sentido, espero que essa pesquisa minha sirva também como um incentivo para outros pesquisadores e outras pesquisadoras a investirem em projetos semelhantes. Finalizando, mais uma vez, destacando o meu muito obrigado e abraços a todas e a todos. Okay, muchas gracias. Thank you very much. En primer lugar, quería agradecer a la organización, la International Convention of Asian Scholars, por haber seleccionado el libro Los médicos errantes para este premio. Me siento muy contento, muy afortunado y estoy profundamente agradecido y honrado. Así que muchísimas gracias. En segundo lugar, quería mencionar el programa Ramón y Cajal del Ministerio de Ciencia e Innovación Español y del Fondo Social Europeo, sin el cual esta investigación no hubiera sido posible. En tercer lugar, también quería agradecer a la editorial Crítica y concretamente a Carmen Esteban por haber confiado en esta historia desde el principio. Y en cuarto lugar, al Departament d'Arts i Humanitats de la Universitat Oberta de Cataluña por haberme dado espacio y tiempo para desarrollar este trabajo durante estos últimos años. En particular, agradezco a los profesores David Martínez, Carles Prado, Jaume Claret y Joan Fuster por todo el apoyo recibido y también a todo el equipo del grupo de investigación Alter. Y por último, si este libro iba dedicado a mis hijos gemelos, que ahora ya tienen 4 años, me gustaría dedicar este premio a la memoria de mi padre, que murió pocas semanas después de la publicación del libro y que por lo tanto no pudo verlo. Muchas gracias. Olá, meu nome é Cláudio Pinheiro, sou professor do Instituto de História da UFRJ e diretor do programa CEPS, que promove o Prêmio de Publicações sobre Ásia ICAS Book Prize, o Prêmio de Publicações da ICAS em português e em espanhol. E hoje estamos aqui para conversar com Andreas Hofbauer, cujo livro Diáspora Africana na Índia, sobre castas, raças e lutas, foi premiado pelos jurados como o melhor livro em língua portuguesa dessa edição, da terceira edição desse prêmio. Estamos aqui, então, para ouvir um pouco sobre o livro e conhecer melhor Andreas. Andreas, por favor, você pode falar um pouco sobre você e sobre sua filiação de trabalho e um pouco, fundamentalmente, sobre o livro? Claro. Bom, o tema principal desse livro são os CDs, como se chamam, os afrodescendentes na Índia, né?
E o que me interessou desde o início, né, quando fui conhecer esse tema, né, topei nesse tópico, né, foi exatamente como essas comunidades foram inseridas numa sociedade tão marcada pelo sistema de castas, né? Essa foi a questão, né? E logo descobri que eles foram inseridos, né, bem na base dessa pirâmide social, ou seja, com uma casta inferior, né? Então, sobretudo os mais velhos passaram por situações de semi-escravidão e tal. E num segundo momento, o que me interessou como essas comunidades reagiram a essas situação de discriminação, né? Como se organizaram para, né, combater a discriminação, conseguir direitos específicos que, inclusive, a legislação indiana permite, possibilita a partir do esquema de scheduled castes e scheduled tribes, né? Então, a situação lá em Karnataka, porque essas comunidades vivem basicamente em dois estados, em Gujarat e em Karnataka, e uma pequena comunidade em Hyderabad, mas me interessou mais Karnataka pelo nexo com o colonialismo português, que afinal foram escravizados, foram levados pelos portugueses de Moçambique, basicamente, para essa região, de onde eles fugiram para o interior, né? Então, a situação é complexa porque eles são divididos em três subgrupos católicos, tem hindus e tem os muçulmanos, né? Que viviam durante muito também bastante separados. De certa maneira, a lógica de castas penetrou também as comunidades, né? Então, o que a gente percebe, já passando para a segunda parte, praticamente, da minha pesquisa, né? Que a partir da década de 80 eles começaram a se organizar, né? Surgiram as primeiras associações, né? E o que foi muito interessante para mim, o que isso causou, provocou, né? Provocou internamente toda uma reflexão sobre a sua proveniência, sobre as práticas culturais, né? Então, brotou, podemos dizer, o tema da africanidade, né? Que até então não tinha muita relevância na vida do cotidiano, né? E nesse contexto, então, alguns elementos que todos os CDs têm em comum, por exemplo, um tambor, né? O damam, ganhou status de símbolo étnico, né? E ocorreram também reinterpretações de tradições culturais, né? Até invenções de novas elementos, tradições culturais, né? Foi essa parte que acompanhei que mais me interessou. Muito interessante, André. Assim, alguém que está lendo seu livro também fica muito curioso sobre como você chegou nessa pesquisa, como isso, todo esse universo, você tomou conhecimento sobre todo esse universo na Índia. Bom, eu tenho pesquisado mais no Brasil durante já algumas décadas, dá para dizer, né? E vários temas que me interessaram, têm interessado em relação à questão racial, né? Racismo, antirracismo, mas também religiosidades afro-brasileiras, ou seja, religiões de matriz africana, né? E outros aspectos ligados à questão do negro, né? Mas aí comecei também a me interessar por outras diásporas, né? E foi nesse contexto que eu cheguei nesse tema. Foi um acaso, no fundo, porque eu fiz uma viagem uma vez, uma viagem mais turística na Índia, e aí topei nesse tema e não sabia nada, né? E fiquei espantado, fiquei pasmo, né? Pela minha ignorância, né? Existem até hoje, que vivem até hoje. Mas também logo descobri que os próprios indianos sabem muito pouco, né, sobre essas comunidades. Então, existem situações, fenômenos vão para uma cidade próxima, 50 quilômetros ou menos, né? Os próprios indianos olham para eles como se fossem estrangeiros recém-chegados da África, e turistas ou estudantes, né? Então, e essa situação me motivou, né, a entender melhor, inclusive também para poder fazer comparações com a situação brasileira, porque afinal, né, os CDs, né,
tem uma mesma história que os quilombolas no Brasil, ou seja, nas Américas nós conhecemos essa situação de escravizados que fugiram para o interior no Brasil, mas em todas as Américas nós temos comunidades desse tipo, então é bem interessante poder fazer uma comparação com um contexto tão diferente como aquele na Índia. Uhum, uhum. Nesse sentido, André, assim, terminado esse livro, essa pesquisa tão extensa que derivou numa publicação tão impressionante, para onde foram os seus interesses de pesquisa agora? Você continua lidando com Ásia ou com outros temas que orientam tua agenda? Ah. Então, infelizmente, a pandemia foi um grande corte, né? Eu fazia pesquisas, fiz durante mais de 6 anos, né? Junto aos CDs, com estadias mais longas e outras não tão longas assim, né? Mas aí não podia mais fazer essas pesquisas de campo e continuo em contato, né, com as comunidades, mas afinal depois escrevi o livro, né, e comecei também a interessar por outros temas, né, mas não quero deixar totalmente abandonar, né, o tema dos CDs na Índia, né, mas surgiu uma outra possibilidade de fazer a pesquisa na África, né, e que outra vez é um tema que tem a ver com diáspora, né? Que o contexto é o seguinte: houve no século XIX escravizados, ex-escravizados, libertos, sobretudo libertos africanos, que decidiram voltar para a África, né? Por quê? Porque, bom, a inserção no Brasil foi muito difícil, sobretudo, libertos africanos não conseguiram, foram envidados de conseguir a cidadania brasileira, né? Foram emitidas leis específicas que dificultavam a vida dos libertos, então um grupo de libertos decidiu voltaram para a Nigéria, voltaram para o Benin, um grupo menor para Accra, né? Também, sobretudo, num contexto específico, que foi uma revolta na Bahia. Então, logo depois dessa revolta, 1835, né, a revolta dos malês, um navio, né, parece que foi o primeiro navio, em 1836, chegou em Accra e fundou uma nova comunidade, né? E aí, novamente, o que me interessa é a inserção desses retornados na África, né? E tem vários modalidades, dá para fazer comparações também, né? Por exemplo, se deu de forma bem diferente do que a situação dos retornados dos Estados Unidos que fundaram a Libéria, né? No caso dos Tabon, como eles são chamados, né? Eles foram integrados num grupo étnico que já existiu, né? O grupo dos Gans. Então, se tornaram um subgrupo dos Gans, né? Adotaram língua, estrutura sociopolítica, né? Mas também há momentos em que eles cultivam uma identidade brasileira, de certa maneira, né? Uma identidade diaspórica, né? Porque eles dizem, bom, nós viemos do Brasil, né? E aí, outra vez, alguns elementos culturais ganham destaque, né? No caso, inclusive, elementos culturais que têm a ver com os Yorubás, né? Uma divindade iorubana, Xangô, que para eles é fundamental, para eles destacarem a sua identidade para além do pertencimento aos Gans, né? Então, novamente, um tema interessante de diásporas africanas que dá para fazer comparações que me interessam. Ou seja, dos CDs aos Tabum, o tema da reinserção de grupos de africanos escravizados continua sendo uma marca importante, a operação do racismo nessa lógica. Muito interessante, Andrés. Muito obrigado. Estamos esperando o seu próximo trabalho sair publicado. Por enquanto, curtindo, aproveitando e conhecendo melhor sobre a diáspora africana na Índia, graças ao teu trabalho. Obrigado e um abraço. Eu que agradeço. Muito obrigado. Tchau. Hola. Un gusto conocerte y una felicidad poder hablar contigo sobre el premio de tu libro. Y bueno, encantaría saber si puedes hablar un poquito sobre el libro para la audiencia del ICAS Book Prize.
Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Claudio, por invitarme y por el premio. Es un placer estar aquí. Y bueno, este es un libro que intenta, de algún modo, acometer una biografía grupal. Es la historia de un grupo de médicos y enfermeras que tuvieron en común el hecho de que trabajaron, por un lado, en los servicios sanitarios de las Brigadas Internacionales durante la Guerra Civil Española y posteriormente en la Cruz Roja China durante la Guerra de China contra Japón. La mayoría de estos médicos y enfermeras procedían de comunidades judías centroeuropeas que vieron cómo sus vidas quedaban amenazadas por el auge del fascismo y el antisemitismo que cundió en la Europa de los años 30. Y ante esta situación decidieron alistarse como voluntarios en las brigadas internacionales después de que en España estallara la guerra en el verano de 1936. En segundo lugar, cuando estos médicos y enfermeras salieron de España en los años 1938 y 39, no podían regresar a sus países de origen por la situación política en Europa y de este modo decidieron viajar a China y alistarse al Cuerpo de Ayuda Médica de la Cruz Roja China. Allí trabajaron durante buena parte del conflicto, durante la guerra, básicamente en China central, en la frontera de China y Birmania, en la provincia de Yunnan, y también en la campaña aliada de Birmania entre 1943 y 1945. La tercera y la última parte del libro aborda cómo estos médicos y enfermeras realizaron una labor de intermediación entre los bloques de la Guerra Fría, especialmente entre Asia y sobre todo China, pero no solo China, y los países socialistas de Europa del Este. En algunos casos tuvieron un papel relevante en algunos acontecimientos importantes de la Guerra Fría, tanto en Asia como en Europa. Pero, sin embargo, este papel de intermediación y el carácter, de algún modo, cosmopolita, internacionalista del grupo, fue motivo para que sufrieran diversas purgas políticas, especialmente en los últimos años del estalinismo, a principios de los años 50, ¿no? Entonces, de este modo, estos médicos y enfermeras cayeron, de algún modo, en desgracia y en el olvido, y este libro intenta recuperar estas biografías. No solo por su valor intrínseco, que creo que tienen, sino porque también creo que ayudan a entender estas décadas centrales del siglo XX, tanto en Europa como en Asia, desde una perspectiva que podríamos definir como microhistoria global, ¿no? Es decir, como conclusión, Los médicos errantes intenta ser un libro de historia global, pero que parte de una realidad muy concreta y muy acotada de un grupo de personas y de sus trayectorias vitales. Es una historia fantástica, Carles, y te pregunto, ¿cómo llegaste a esto? ¿Cómo llegaste a esta historia que no es tan simple de trabajar, me imagino, ¿no? Sí, no. Es una buena pregunta. El tema, o sea, es una investigación, digamos, larga, digamos que no es, requirió bastantes años de investigación y que tuvo un origen también familiar, ¿no? O sea, mi abuelo Moisés Broggi, trabajó como cirujano en los servicios médicos de las brigadas internacionales y conoció a varios médicos que trabajaron en la Guerra Civil Española y posteriormente fueron a China, como por ejemplo el canadiense Norman Bethune o el americano Leo Loesser. Así que el tema lo conocía desde que era pequeño y siempre me había fascinado. Y cuando viví en China, entré en contacto con algunos descendientes de este grupo de médicos y enfermeras centroeuropeos que no han sido tan estudiados o investigados como el caso de Norman Bethune, que es un caso más conocido. Entonces, allí empezó, creo que fue en el 2012, a investigar a través de estos contactos y fui investigando poco a poco, tanto en los archivos de China como en Europa, como en fondos familiares que me permitieron trabajar en la parte esta más biográfica. A través de estos contactos familiares, por lo tanto, obtuve acceso a otros archivos también de carácter privado que me trajeron también algunos problemas. Uno de los problemas que tuve que afrontar fue el problema lingüístico, sobre todo cuando recibí archivos en checo y en polaco, que son lenguas que yo no hablo ni domino, ¿no? Entonces, ante este problema, tuve la suerte también de contar con ayuda tanto de estos familiares que me ayudaron en tema de traducción, como con la ayuda profesional, sobre todo de historiadores checos y polacos y también de traductores cuando esto se hizo necesario, ¿no? Esta parte de investigación fue posible gracias al programa Ramón y Cajal, que me dotó de fondos para poder investigar y encargar estas traducciones. Y todo esto también coincidió con los últimos años de la pandemia, en la que las posibilidades de viajar pues, se quedaron bastante reducidas. Sin embargo, yo tuve la suerte de algún modo de haber realizado esta tarea de archivo antes. Entonces pude trabajar en estas traducciones que sobre todo ocupan las últimas partes del libro y concentrarme a escribir el libro, ¿no? en estos últimos años hasta que finalmente salió publicado en febrero del 2022. Pero desde este primer encuentro en 2012 hasta el 2022 pues pasaron unos 10 años, o sea que sigue una investigación. Lógicamente no todo el tiempo he estado dedicado exclusivamente a esta investigación, pero sí que ha ido tomando forma poco a poco.
y siendo un libro que habla tanto de tu pasado, del pasado de tu familia también, y que también, como dijiste al anuncio del premio, habla del pasaje de tu padre. Me pregunto ahora, ¿moverse para dónde? ¿Sigues trabajando con Asia también? ¿Cómo anda esto? Sí, ahora, digamos, estoy desarrollando básicamente dos líneas de investigación. Una que tiene directamente relación, guarda relación directa con el libro, y otra que es diferente y que está relacionada con un trabajo anterior, ¿no? La primera intenta profundizar un poco en este papel mediador de estos médicos internacionales o internacionalistas en la época de la Guerra Fría. No solo los analizados en este libro, sino otros que he encontrado en el curso de esta investigación y que no he podido profundizar suficientemente, ¿no? Todos tienen más o menos en común el hecho de tener esta orientación cosmopolita. Me interesan, por ejemplo, todos los médicos que trabajaron en los servicios médicos de las guerras internacionales, pero también los médicos que trabajaron en el Cuerpo de Ayuda Médica de la Cruz Roja China, que es una institución interesantísima, ¿no? Que estuvo liderada por el doctor chino Lin Keqiang. Y entonces estoy intentando trabajar con estos archivos de diversa procedencia, intentando combinar archivos públicos con archivos familiares para, digamos, extender un poco esta investigación a un grupo, digamos, más amplio, ¿no? Y otra segunda línea de investigación aborda la historia económica de China en el siglo XX y las continuidades entre distintos periodos históricos, ¿no? Es una investigación que viene de mi trabajo doctoral, que estuvo enfocado en la industria textil. Intento nuevamente abordar estas continuidades a través de biografías de personajes, digamos, olvidados o que no han sido investigados. Y en concreto estoy trabajando en las biografías de algunos ingenieros e industriales chinos que empezaron trabajando en Shanghái, en la zona del Delta del Yangtze durante la época republicana, y posteriormente, en los años 40 y 50, emigraron a Hong Kong, desarrollando el comercio con el sureste de Asia, ¿no? Entonces, el objetivo un poco de este segundo proyecto es ofrecer nuevos instrumentos o nuevas perspectivas para comprender la apertura china en las últimas décadas de la Guerra Fría a través de estos testimonios personales. Entonces, esto sería el segundo proyecto en el que estoy trabajando. Fantástico. O sea, que podemos esperar otro libro muy pronto y Espero. que esté sometido al premio también. Entonces, muchas cosas interesantes a esperar. Esperamos que sí, que la cosa vaya bien y siga adelante, sí, sí. Dale, muchas gracias por haber sometido y muchas felicitaciones por el premio. Muchas gracias, Claudio, y gracias a la organización también. Y agradezco en mi nombre, en nombre de los jurados y de la ICAS y de la CEFIS a esta feliz ocasión. Muchísimas gracias. Chao, Carles, gracias.